Agora deu Agora deu certo. certo. Agora eu tô por aqui. Deixa eu ver agora os demais. Como é que deu certo agora, tudinho? Tá aí, homem, rapaz. Tá, aí pode só a Camila. Cadê a Camila? 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 É, realmente tá difícil, viu, Cássio? O negócio aqui é o Instagram que tá aqui brincando com a gente. Mas vai dar certo. Eu acho que é porque ele não tá aceitando a quantidade de 4, sabia? Olha aí, rapaz, o Vitor, torcedor do Ceará, nosso mozão. Eu acho que o Instagram ele não está permitindo a sala com 4. Eu acho que também. Porque eu estava tentando solicitar para participar e não estava dando certo. E você mandando um convite também, Bia, também não estava dando certo. Não tava aparecendo, né? Não estava travando tudo aqui. E eu saí, desloguei do Insta, loguei novamente e nada. Hoje a gente está com um assunto mais maduro do que ontem, né, Vitor? Pois não A é? gente lê, relê, interpreta, vai em outras bases de fundamentações. Aí a gente começa, assim, a ter uma maturidade melhor. Olha aí, ó, agora deu certo. Ah, agora deu certo. Era o Instagram que tava aqui só dando aquele... É o suspense, né? É o suspense do assunto. É verdade. É só pra você esperar mais um pouquinho. Boa noite, Vitor. Boa noite. Camila, né? Gente, Camila e Beatriz. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, compartilhando conhecimento com a comissão. É um tema que de ontem para hoje está gerando assim uma polêmica muito grande, o povo está assim meio louco, né? Porque, quer dizer, que a gente já esperava o assunto, já esperava essas MP, mas quando sai assim, não tem como não ficar, a pessoa não ficar louco com tanta informação, né? Então, esperamos que hoje a gente possa sanar algumas dúvidas. A gente está com 2 mestres aqui, né? Que conhecem muito da área. Confesso que eu não sei muito da área não, viu? Porque minha área é fiscal. Mas vocês se garantem. Então, é um prazer enorme ter vocês. Me chamo Beatriz Alves, faço parte da comissão. E a gente vai tentar aqui intermediar junto com a Camila, né, Camila? Isso. Eu sou a Camila Sobral, sou contadora, faço parte da comissão do SPED. Quem estiver assistindo pode solicitar lá nossas redes sociais, Instagram, Telegram, WhatsApp também. E assim, eu conheço o Vitor, né, de longas datas, né, já fiz curso com o Vitor, um profissional excepcional. O Jonathan também já deu uma olhada no Instagram, vi que tem muito conteúdo massa no Instagram, então são 2 especialistas. E assim, o governo federal, né, ele adotou essas 2 medidas provisórias, muito parecidas com as que foram instituídas no ano passado, né, a 936 e a 937, mas ele trouxe algumas mudanças, né? E assim, apesar de talvez não ser uma novidade igual o impacto que aconteceu no ano passado, ainda assim existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e há necessidade de esclarecermos, né? Então, assim, eu vou dar a palavra, né, para o Vitor e para o Jonathan, para eles falarem das leis 1045 ou medidas provisórias 1045 e 1046, e a gente pode iniciar pela 1045, né?
E o pessoal pode colocar as perguntas que a gente vai, na medida do possível, né, tentar interromper eles, incluir as perguntas e sanar todas as dúvidas. Primeiro os mais velhos, né? Então, meu amigo Jonathan, fica à vontade, viu? Rapaz, quem disse isso, Vitor? Expressão de serviço. Não, mas você tava aí já iniciando a conversa, então prossiga aí no seu raciocínio. Antes da gente iniciar essa discussão, que ela na realidade, ela é um reflexo e uma reprise do que aconteceu no ano passado. Mas quero aqui agradecer o convite da comissão do SPED, comissão esta, que participei durante 4 anos aí da minha vida, logo no seu início, logo quando o Felipe Guerra criou a comissão, teve a ideia da comissão, lá no final da gestão do Cássio, início da gestão da Clara. Então, foi um orgulho muito forte poder participar dessa comissão. E vocês estão fazendo aí um trabalho belíssimo, parabéns. E fiquei muito feliz pelo convite de participar também com vocês aqui desse bate-papo. Bem, para quem não me conhece aí, essa turma grande que está acompanhando a comissão, sou o Jonathan Abreu, sou professor nas áreas trabalhista e previdenciária, sou consultor, né, e assessor também, sou diretor da Simples Treinamentos, cursei Economia na Universidade Federal do Ceará, contábeis na Estácio, né? Então, desde 2005, não sou tão velho como o Vitor fala, mas porque eu comecei muito jovem, né, Vitor? Então, eu comecei realmente lá no início dos anos 2000, no departamento pessoal, e desde 2005 eu já ministro treinamentos nessa área, já participei também como professor de pós-graduação da Unicristos, né, e da Ateneu, de outras instituições, do qual a gente foi convidado. E fico muito feliz aqui para a gente começar, né, Vitor? A discussão, vou passar a bola aqui pro Vitor. E eu acho que, como sugestão, a gente vai colocando aqui os tópicos e a gente vai discutindo, né? Principalmente pegando no que causa mais divergência. Exato. Gente, prazer, sou Victor Lopes, sou o coordenador da Comissão Trabalhista do CRC, né? Então, aqui são as comissões trabalhando em conjunto, né? Quando recebi o convite também, prontamente aceitei. Eu me sinto muito feliz, muito honrado quando recebo convites, né? Isso mostra que o seu trabalho vem sendo reconhecido, né? De alguma maneira, de que a gente vem contribuindo também de alguma forma. Também sou contador, sou especialista em planejamento tributário, já estou aí no segundo MBA, também sobre legislação trabalhista. Enfim, também já venho dando aulas em algumas instituições. E hoje tenho uma empresa também de treinamentos, né, que é a Vitor Lopes Treinamentos, e sou gestor da Treinacom, né, assumi um desafio recente. Hoje estou aí como responsável, como gestor da empresa Treinacom Contabilidade. E, enfim, bora para frente, vamos discutir esse negócio. Eu não sei se esse bem é tão bem. Bem assim, né? Ou se está todo mundo bem, né? Mas vamos lá, vamos. Eu queria iniciar, né, Jonathan, porque para a gente já tocar aqui o barco, muito tem se falado, né? Uma reedição da 936, uma reedição da 927. Sim, a gente percebe que existe praticamente total semelhança daquilo que aconteceu no ano passado. Mas deixar claro que é uma nova medida provisória, né? Ela, de certa forma, ela não é uma continuidade, né, do ano passado, é uma nova medida provisória. Começamos do zero novamente, apesar de possuir cláusulas parecidas com a do ano passado. Então a gente às vezes tem por conta de algumas novidades, né, um ano se passou, a gente tem que esquecer um pouquinho o que está no passado, mas aproveitar para aprender com os erros do passado, né? Hoje acredito que já temos mais maturidade para poder continuar com essas novas medidas para esse ano, né? Devemos aprender com os erros, sim. Então hoje o DP está mais tranquilo, né? Desesperado, mas está mais tranquilo. Ano passado era uma novidade, né, Jonathan? Se caiu no colo do DP, como vai ser, o que é esse empregador web, como vai ser esse parcelamento. Hoje está todo mundo mais... Eu acho o seguinte, sabe, Vitor, que a gente precisa separar 2 cenários. O cenário legal, da aplicação dos dispositivos da medida provisória, e o cenário operacional, né? E aí essa parte operacional fica a cargo realmente do departamento pessoal. Então a gente tem 2 viés que precisamos discutir, que é a tomada de decisão
pelo empregador, pela empresa, para saber em que momento vai aplicar as medidas estabelecidas pela MP 1046, que é a MP das alternativas trabalhistas, e também quando ele vai poder suspender ou reduzir o contrato. Então vai depender muito do cenário que aquele empregador se encontra nos dias de hoje, né? Tem empresas que estão fechadas por conta do lockdown. Então, que é melhor aplicar suspensão contratual. Tem empresas que estão com sua jornada reduzida. Então, que é melhor aplicar redução para que mais gente possa trabalhar. E férias, será que eu preciso de todo mundo trabalhando? Quem sabe eu não antecipe as férias? Então, vai depender muito do cenário. Tá? E é isso que a gente está propondo, esclarecer essas divergências para dar uma segurança maior ao empregador, para dar uma segurança maior ao empresário e também ao empregado, né? Porque tem empregado que diz, e agora, o que é que vai ser da minha vida? Eu vou ter renda lá para quando chegar no final do mês, eu vou ter a renda suficiente para pagar minhas contas? Como é que vai ficar a minha empregabilidade? Será que isso realmente vai acontecer? Então, todas essas características são importantes para a gente poder colocar na mesa para tomada de decisão, né? Auxiliar os empregadores. E quando o Vitor coloca essa questão, eita, que barulho aí agora foi longe, viu? Um caminhão, foi um trem que passou de governar. Não foi, não. É o home office, Fique tranquilo. Então, quando a gente fala de reedição, mas é uma reedição mais aprimorada, porque ano passado ocasionou muitas divergências e inseguranças jurídicas. Eu aplico isso, tem essa estabilidade provisória, ou essa garantia de provisório de emprego, e o cara que foi admitido assim, e se retornou de férias, se terminou. Então, assim, tinha muitos percalços que a gente ficava naquela insegurança. Essa já veio um pouco mais madura, né? Ela já veio com alguns dispositivos que esclarecem alguns aspectos que a gente vai discutir aqui. E também, ela como o Vitor falou, ela deixa, do ponto de vista operacional, deixa o DP não tanto confortável, mas confortável por quê? Porque ele já tem a experiência do ano passado. Né? O sistema governamental já está disponível. Hoje foi divulgado que a ferramenta, né, utilitária já está disponível para que as empresas possam comunicar aqueles trabalhadores que sofreram suspensão ou redução da jornada. Tá bom? Então, esses são os meus comentários iniciais. E ainda tem um detalhe, né, Jonathan? Hoje nós temos as duas medidas provisórias ao mesmo tempo, né? Eu lembro que no ano passado saiu a 927, e aí todo mundo começou a aplicar a 927. E aí poucos dias depois veio a 936. E aí o pessoal, poxa, se eu soubesse que a 936 vinha assim, eu tinha aplicado a 936 do que a 927. E aí até gerou retrabalhos, cancelamentos, aí ficou naquela, eu posso cancelar umas férias que eu tinha antecipado para suspender, e ficou naquela situação. Hoje nós já temos a experiência do ano passado e nós já temos as duas medidas disponíveis para que a gente possa fazer a tomada de decisão correta, como o Jonathan falou. Então, será realmente que a suspensão é o melhor caminho? Né? Hoje nós já conseguimos ver alguma coisa, já temos um norte bem mais abrangente para dar aí como informação para o empregador. Né? E é isso, bora começar. Pronto. Bora arrochar, né? Introduções feitas, iniciais. Meninas, fiquem à vontade. Com relação, né, à medida provisória 1045, eu verifiquei, né, que tinha a questão dos 120 dias na questão da redução e na questão da suspensão. Mas também tem uma data limite que cessa. Então, assim, o empregador, para fazer o acordo, ele tem até uma data X, né? Que é também 120 dias. Então, até o dia 25 de agosto, seria isso? Essa foi uma das dúvidas que foram bem questionadas também pelos participantes, né, os convidados, as pessoas que estão nos assistindo, em relação a essa questão do acordo. Até quando a empresa pode exercer essa possibilidade de fazer a redução ou a suspensão? Camila, no ano passado, é importante, antes da gente responder essa pergunta, que uma legislação por si só, ou a medida provisória, ou a instrução normativa, por si só eu não posso tomar
como base para aplicação. Eu tenho que analisar todo o ordenamento jurídico, né? Então, tem outras legislações que elas vão convergir com a legislação que a gente está aplicando. Então, às vezes, alguma legislação ela traz algum tipo de omissão, mas essa omissão é esclarecida por outra lei. Então, esse ordenamento jurídico a gente tem que observar. Daqui a pouco eu vou justificar por que eu estou falando isso. Vitor, posso começar? Me permite? Pode falar. Pode, claro. Então, vamos lá. A medida, todos nós sabemos que a medida provisória é uma medida provisória, ou seja, ela tem um prazo de validade. Esse prazo de validade, ela geralmente não ultrapassa 120 dias. Por quê? Porque ela precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso, por sua vez, ele vai apreciar e vai dizer, não, vamos modificar o texto, não vamos modificar, não vamos votar. E ele tem, inicialmente, ela tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Por isso, essa data limite da medida provisória. Ou seja, a medida provisória diz, olha, as aplicações dos dispositivos previstos nessa norma, elas poderão ser aplicadas pelo prazo de 120 dias da data da publicação da medida provisória. Ou seja, Jonathan, eu vou contar o prazo máximo de aplicação do dia 28 de agosto, de abril até o dia 25 de agosto, que é quando finda os 120 dias. Jonathan, mas eu não quero aplicar a suspensão agora, eu só quero aplicar a suspensão em junho. Aí você vai ter um prazo mais reduzido ainda. Porque se você aplica em junho, você só vai ter agosto ou julho até o dia 25 de agosto. Então, de toda forma, ninguém vai conseguir aplicar os 120 dias, a não ser que tenha uma prorrogação. Por quê? Primeiro, porque eu tenho que informar o trabalhador pelo menos com 2 dias. Então, o fato de ter informado o trabalhador na própria quarta-feira, que foi quando foi publicada a medida, ele só poderia iniciar a suspensão ou redução na sexta. Então, já não teria o prazo de 120 dias. Né? Então, essas são as minhas considerações em relação ao prazo. Então, é um prazo que eu posso adotar, dentro desse prazo é que eu posso adotar reduções e suspensões. Uma das perguntas também que fizeram é se a pessoa pode prorrogar 60 e depois prorrogar mais 60. Vitor Lopes! Sim, podemos sim, certo? Inclusive, posso fazer um contrato de suspensão e depois fazer um contrato de redução, né? Fazer a alteração da modalidade, né? Então, desde que obedeça a data limite de 25 de agosto, né? Então, de até 120 dias, seja para suspensão ou redução, mas também podendo fazer aí de forma parcial, fazendo as suas prorrogações. Lembrando, né? Limitado até o dia 25 de agosto, que é a data limite que foi colocada na MP para as concessões. Aí é engraçado, né, Jonathan, porque a própria lei diz assim, você pode suspender por 120, mas obriga você a fazer um comunicado 2 dias antes para o trabalhador, né? Então, de cara, você já perde 2 dias. Vocês vão ver gente, né? Vocês vão ver aí algumas pessoas afirmando, não, mas é possível fazer os 120, aplicar a partir do dia 28, porque a partir da data da publicação já está valendo. A lei não cometeria essa gafe, né, de prometer 120 sem poder fazer 120, né? Vocês vão ouvir muito isso. Por quê? Porque o trabalhador ele já poderia estar ciente de que a medida provisória poderia ser aplicada. Olha, a gente não pode trabalhar com algo que não existe, né, Leandro? Como é que eu vou dizer para trabalhador, assim que a publicação sair, só Deus sabe quando, eu vou aplicar 120 dias de suspensão. Isso não existe, trabalhar com algo que não é oficial. Então, é prudente, né, que se realmente obedeça o prazo das 48 horas, né, e que você dê início aí ao contrato de 118. E pronto. Né? Tem outra situação também, Vitor, pegando esse gancho aí do prazo. Muita gente está dizendo, a suspensão e redução pode começar no sábado, dia 1º. É bom que começa logo dia 1º. Então, estou vendo muita gente comentando isso aí. Realmente, a medida provisória não veda isso. Porém, como eu falei, que nós temos que ter, no ordenamento jurídico, o entendimento de outras legislações. Então, vejamos. O que é o descanso semanal remunerado? É o dia que o trabalhador, por ter trabalhado a semana integralmente, ele faz jus. Então, ele vai descansar e vai receber por aquele dia que está descansando, que corresponde ao...
Porque eu tô no centro, aí passa muito carro. Rapaz! Ah, a culpa é dela, eu tava querendo descobrir alguém aqui. Rapaz, aí o negócio foi rasgado. Foi É daquela muito moto carro. Foi Tá no meio da daquela Tristão moto Gonçalves, que- né? Então, assim, voltando à minha linha de raciocínio. Então, o descanso semanal remunerado, por sua vez, ele corresponde a um dia de trabalho da semana anterior. E o feriado corresponde também a esse dia da semana anterior. Então, a gente pode utilizar como analogia, para chegar na minha linha de raciocínio, o seguinte: férias. Você não consegue tirar férias, mesmo antes da reforma trabalhista, no descanso semanal ou no feriado. Você não podia. Aviso prévio, mesmo que você comunique antes, mas ele não pode iniciar no descanso semanal e nem no feriado. E a partir do momento que eu conduzo a suspensão ou a redução para o dia 1º, suponhamos que seja a suspensão, eu vou estar reduzindo o valor do descanso desse trabalhador que correspondeu à semana anterior. Então, por essa linha de raciocínio e por combinar com outras legislações, eu utilizo a razoabilidade de não iniciar no sábado. Fui claro aí no meu Concordo. raciocínio, Vitor? Sim, concordo plenamente. Então, por conta disso, é que eu recomendo que essas aplicações iniciem a partir da semana que vem, ou até mesmo na sexta-feira, amanhã, né? Você poderia ter comunicado ontem o início na sexta-feira. Então, é uma forma prudente, não é que seja conservadora, mas é onde eu vou dar segurança ao empregador nessa situação e também não reduzir valores de direito adquirido do trabalhador. Assina embaixo. Agora tem cachorro, Vitor. Aí já não Quem é é? aqui. Agora tá legal, Eita. tá legal. Tá interessante. Dos pontos bem polêmicos também, pontuados, foram as questões do 13º e as férias, né? Da suspensão. Vai ter um impacto nesse caso desse acordo de suspensão? Ele vai perder aqueles meses em que ele ficou afastado? Vitor Na regra Lopes. geral? Da suspensão e se vai impactar nas férias, na SPC, porque eu falo só repetir que eu cortou um pouquinho. No caso da suspensão, vai ter um impacto na base do cálculo dele, ele vai receber um valor reduzido porque ele esteve naquele período suspenso? Sim, gente, essa pergunta foi... A gente só teve uma resposta definitiva, né, por parte da Secretaria do Trabalho, lá no finalzinho do ano, né? Enquanto todo mundo estava naquela dúvida, será que vai impactar no 13º? O 13º está chegando, o contrato suspenso vai né, atrapalhar o pagamento do 13º. Aí veio uma nota, né, do Ministério Público do Trabalho, depois veio uma da Secretaria de Inspeção do Trabalho, dando um parecer a respeito desse assunto, né? Então, nos casos de redução salarial para o 13º, não teria nenhum tipo de modificação, porque ele estaria trabalhando, né? Garantir aquele avo proporcional se ele trabalhasse dentro da competência aqueles 15 dias, mas ficou na dúvida se o pagamento do 13º seria com o salário reduzido ou se fosse com o salário integral. Então, o posicionamento da Secretaria do Trabalho foi no sentido de não, ok, vamos pagar o 13º com o salário integral, apesar da redução salarial. Então, essa foi a orientação. Então, para a redução não haveria nenhum tipo de dificuldade. E na suspensão? A suspensão, aí o entendimento já foi diferente, porque como ele realmente não chegou a cumprir dentro da competência os 15 dias trabalhados, né, de dias para garantir o avo de 13º, aí de certa forma, no final do ano, ele teve realmente, o 13º foi impactado por conta da suspensão, então ele só receberia os avos realmente conseguidos durante o período do ano, no caso 2020. E esse ano vai acontecer a mesma coisa. Acredito que eles não mudam o entendimento. Já as férias, já foi um pouquinho diferente, né? Para as férias, no caso da redução, também não haveria o impacto sobre o período aquisitivo, porque o trabalhador estaria trabalhando, dentro do período aquisitivo ele estaria completando os avos, e aí no período do gozo seria concedido sem problema nenhum. A única coisa que a gente precisaria observar é porque
podia ser que para determinado trabalhador aquele período aquisitivo nem tivesse envolvimento com o período do bem. Então muita gente ficou naquela, ele vai perder, mas calma, teria que analisar cada período aquisitivo, né, qual o período de concessão que estava sendo pago, enfim. Mas tudo bem, não teria impacto nenhum e que o pagamento também seria com base no salário integral. Já na suspensão, o entendimento da Secretaria do Trabalho era de que a contagem do período aquisitivo ela era suspensa. Então, até ali, ele conseguiu ali 5 avos de férias. Passou o período suspenso, né, ficou com o contrato suspenso, a contagem do período parava e só retornaria depois que ele retornasse da suspensão. E essa contagem, ela voltaria, né, daria uma continuação. Isso, aí sim, houve um impacto na concessão, né, porque demoraria mais tempo para o trabalhador completar o período e, consequentemente, também a concessão. Mas também com relação ao valor, não teria impacto, porque como a contagem se restabelecia, o contrato as férias seriam pagas com valor integral. Então, esse é o entendimento da Secretaria do Trabalho, que acredito que vai permanecer para esse ano. E foi o mais prudente, né? Não houve perda para o trabalhador com relação a salário, apenas no caso das férias, essa questão do período aquisitivo ficou mais prolongado. É isso, Jonathan? É isso aí. Eu tenho que confirmar com o mestre aqui também. É isso, rapaz. O homem sabe muito. Não precisa chancelar, não. Trabalhar junto. Tem também... Quer fazer alguma pergunta, Beatriz? Não, só eu queria fazer uma consideração aqui, ainda sobre esse tema. Eu lembro bem, ó, essas trocadilhas, né? Eu lembro bem que o meu amigo Jonathan também no ano passado, assistindo uma das suas lives, justamente nessa preocupação de que a gente teria que ver outras legislações, outros ordenamentos, e isso não foi pensado na época pelos profissionais, é justamente sobre esses impactos. A gente ficou na dúvida qual seria o posicionamento da Secretaria do Trabalho. Mas o Jonathan já estava lá, batendo na tecla. Eu lembro bem que ele fez uma live a respeito disso, e ele dizia assim, olha, vai ter impacto no PIS. A gente não estava preocupado, né, nas suspensões. Você falava, vai ter impacto no PIS, trabalhador suspenso vai perder o PIS, vai ter impacto nisso. E ele já estava prevendo situações que aquilo ali poderia... vai ter impacto, sabe o quê? Na aposentadoria do trabalhador que está recebendo... A contribuição previdenciária vai estar menor nos casos de redução. Então, muita coisa eu já via que ele estava fazendo. Então, a importância da gente entender esses outros ordenamentos. Tá bem, Bruno? Rapaz, esse bicho é invocado mesmo, esse Vitor, viu? Eu quero aqui propor a gente começar um pouquinho também em relação ao início do benefício, tá? Muita gente está com dúvida para saber que contratos abrange. Então, pessoal, abrange os contratos dos trabalhadores que foram admitidos até o dia 28 de abril. E aí eu chamo a atenção do seguinte, ano passado nós tivemos a portaria, esqueci o número agora da portaria, que veio disciplinando algumas regras da medida provisória. 10.486. Eita, macho, o bicho é invocado mesmo. 10.486. Essa portaria, ela disciplinou que as admissões seriam até tal data, porém elas deveriam estar incluídas no E-Social. A medida provisória ela não traz essa informação. Portanto, obviamente a gente vai utilizar como base o que aconteceu no ano passado. Por isso que a gente já está antecipando que essas admissões devam estar no E-Social, né? Agora tem um detalhe muito importante. Muita gente ainda tem o E-Social em atraso. Muitas empresas ainda não aderiram ao E-Social. Eu conheço várias que não aderiram ao E-Social e agora querem aderir para que possa ter o trabalhador direito ao benefício emergencial. Eu chamo a atenção nisso aí, em relação a quê? Você pode até aderir em atraso, enviar informação, porém, a informação não constava na base governamental que aquele trabalhador estava registrado. E se você aplicar a redução e a suspensão, até pode. Agora, o trabalhador não vai receber o benefício emergencial, em tese, ele não vai receber o benefício emergencial. Não recebendo o benefício emergencial, a empresa vai ter que arcar com o salário dele integral, ok? Então, a empresa está passiva dessa função
pelo fato de não ter atentado à responsabilidade de ter enviado as informações para a social, uma vez optando pela redução ou suspensão, ela vai ter que bancar os valores relativos ao que o trabalhador está perdendo. Tá? Isso é bem importante, porque mexe com o fluxo, né? É uma coisa que a empresa não estava prevendo e que quando o funcionário for rever o pagamento com o governo, não vai receber, né? Aí foi algo operacional da empresa, né? Devido a não ter prestado essas informações ao E-Social da admissão desses funcionários. Então, é realmente um ponto bem importante e a se atentar. Como também aquela questão do acordo, né? Que é feito com o funcionário e tem que enviar as informações com os 10 dias, às vezes esquece, vai ter que enviar no 11º dia, aí já também vai ter que arcar com esse ônus, né? Exatamente. Outra dica importante que as empresas não fazem, isso é fato, e eu não vou generalizar, mas boa parte das empresas não fazem. Desde a reforma previdenciária, lá em 2019, a emenda constitucional número 123, estabeleceu que nenhum trabalhador terá computado o seu salário de contribuição se ele contribuir sobre um valor inferior ao salário mínimo. Então, o que é que acontece? Os empregados que sofrem redução da jornada de trabalho e salário, geralmente a grande maioria são assalariados de um salário mínimo e meio, e aqueles que tiveram o contrato suspenso, eles deixam de recolher a contribuição previdenciária sobre o salário mínimo. E essa obrigação desse recolhimento não é da empresa, é do empregado, é do trabalhador que sofreu a redução ou a suspensão. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele tempo não vai ser considerado para condição de segurado para a Previdência, as carências dos benefícios previdenciários, a incapacidade temporária, né, e outros benefícios que, porventura, o trabalhador vai ter direito. E aconteceu muito esse ano nas empresas. O trabalhador ia lá, dava entrada no benefício e era indeferido porque não tinha o tempo de contribuição. Por que isso aconteceu? Porque não recolhia o complemento para um salário mínimo. Travou, foi todo mundo agora aqui, ó. Só tá eu aqui mexendo aqui. Destravou, Vitor. Cada um no seu quadrado, vai. Destravou. Então, é muito importante, empregador, você comunicar ao empregado, seja numa mensagem do contra-cheque eletrônico, seja no próprio acordo. É isso que eu estou fazendo com os clientes, tá, Vitor? A gente elaborou o acordo e no próprio acordo a gente indica que deve ser recolhido o complemento para que tenha acesso aos benefícios previdenciários, para que tenha a permanência na condição de segurado, para que eles não possam lá na frente vir exigir uma situação da empresa que a empresa não teve culpa nisso. Mas é importante que a empresa repasse essas informações para os seus trabalhadores. Perfeito. Meninas, com vocês. Vamos seguir as perguntas, né? Perfeito. Vitor Lopes agora. Deixa eu ver aqui, pegar um... Eu acho que até você, na questão do impacto, acho que vocês já até responderam se impactar na questão de férias, né? Já foi respondido. Se vai impactar no 13º e FGTS. O FGTS, só para complementar o que o Vitor falou, foi perfeita a explicação dele. O FGTS, a gente tem que entender que existe uma base de cálculo. Então, a base de cálculo do FGTS é o quê? A remuneração decorrente do trabalho. Então, se você prestou serviço, você tem direito à retribuição pelo aquele serviço que foi prestado. Então, toda aquela remuneração que está previsto lá no artigo 457 da CLT, você tem como base o FGTS. Então, se você tem uma suspensão do contrato de trabalho, você não tem retribuição ao trabalho. Como consequência, não tem depósito do FGTS. Se você tem uma redução da jornada de trabalho, você vai ter uma redução do serviço prestado. Então, se você tem uma redução do serviço prestado, você tem uma redução do salário. E essa redução, esse valor final do salário é que vai ser base para o FGTS. A Diana perguntou se fizer o acordo, o empregado não recebe seguro-desemprego futuramente? Vitor Lopes. Boa pergunta. Essa pergunta é boa, porque no ano passado, né, hoje nós vivemos uma rede social muito dinâmica, né? Acontece uma coisa que todo mundo já sabe. E ano passado, né, antes das medidas serem publicadas, começou a sair as famosas fake news, né? Não bonito fake news, né? E aí o que acontece? Isso era notícia, e aí lógico, a gente sabe que as fake news aí é para ter, tem muita política envolvida. Vai acabar, vai
o trabalhador que recebeu bem vai deixar de receber o seguro-desemprego, vai perder o seguro-desemprego. Se ele for demitido, ele vai perder o seguro-desemprego. Então, foi muito falado disso. Veio a medida provisória ano passado e disse, não vai influenciar no seguro-desemprego. Eu posso receber o bem pelo período que foi estipulado, se por acaso no futuro eu for demitido, eu vou ter o recebimento do seguro-desemprego do mesmo jeito. Mas eu vi que tem a ver que é lá no Pregador Web, que também é o seguro. Não, lá é só o portal, que coincidentemente é o local que eu transmito bem e também eu faço o requerimento do meu formulário do seguro. É o mesmo lugar. Mas quem tem contrato suspenso e reduzido e vai receber o benefício do governo, não tem nenhum impacto em relação ao seguro-desemprego. Mas a medida provisória esse ano trouxe uma situação específica sobre esse tema. Por quê? Porque ficou estipulado no ano passado que aqueles trabalhadores que recebessem o benefício indevidamente deveria gerar uma guia da União e fazer essa devolução. Muita gente recebeu o benefício indevidamente. E agora o governo quer prestar conta. Então, caso esse trabalhador que esteja em débito com o governo, que não devolveu a parcela do ano passado, recebido indevidamente, e tiver o benefício concedido para esse ano, vai haver uma compensaçãozinha, né? Peraí, deixa eu abater logo aqui o que você me deve. Então, vai ser abatido do próprio pagamento do bem, parcelas que foram recebidas indevidamente. Mas, Vitor, o que eu devo, o bem ainda não cobre. Então, a gente agora vai para onde? Vai tirar dinheiro da onde? Vamos tirar dinheiro do abono do PIS. Então, já vai haver um impacto para quem está devendo o governo, o recebimento do PIS também. Mas ainda o dinheiro que eu receberia do PIS ainda não dá para pagar. Então, vamos mexer no seguro-desemprego. Então, agora ficou estabelecido que aí sim terá algum envolvimento no seguro, no PIS, caso eu esteja em débito com o governo. Então, se você quer resolver o seu problema com o governo, cuide antes que as parcelas sejam abatidas. Mas, de fato, não tem nenhum impedimento no recebimento do seguro para quem vai receber a parcela do programa esse ano. Muito bem. Gente, Rodinelli, um beijo da comissão também, um grande mestre do DP. Ele está pedindo para vocês falar da penalidade em caso de fraude no bem. A penalidade é a seguinte: responde na esfera trabalhista, no caso das multas administrativas, na esfera penal também, né? O fraude. Na esfera trabalhista, é a mesma regra de aplicação das multas relativas ao seguro-desemprego. Aí são multas altíssimas, aí varia, chegam até 16 mil reais. Então é importante observar bem essa regra de fraudar o benefício emergencial. Que tipo de fraude são essas? Você vai lá, diz que o trabalhador está suspenso e coloca o trabalhador para prestar serviço, né, clandestinamente. Então, prestar informações incorretas para ter acesso ao benefício emergencial. Então, assim, são várias ações que, se você realmente aplica com o objetivo, com a finalidade de fraudar o benefício emergencial, você responde não só nessa esfera administrativa, como na esfera penal também. Tá? Então, você responde penalmente. Agora, falando dessas penalidades, eu quero puxar aqui um assunto em relação à garantia provisória de emprego. E muita gente, dois temas que tem bastante polêmica e divergências, né? Aí eu vou expressar aqui a minha forma de entendimento, aí eu queria que o Vitor também expressasse a dele. E lembrando, pessoal, tudo pode. Tem que saber se está certo ou está errado, né? Porque no direito, principalmente no direito trabalhista, as regras são muito subjetivas. Por isso que existem jurisprudência, súmulas, etc., para poder pacificar o entendimento. Então não há o que se falar, você está certo, você está errado, né? Até que se chegue a uma uniformidade do entendimento. Então é o seguinte: no ano passado, nós tínhamos a garantia provisória de emprego, e no caso de demissão do trabalhador, aquele que teve acesso ao benefício e fosse demitido durante a garantia provisória, eu teria que pagar uma indenização a esse trabalhador. E tinha lá o escalonamento da indenização. Esse ano, a medida provisória trouxe também essa possibilidade, só que ela incluiu na situação que não se paga a indenização, o desligamento por acordo, no artigo 484-A. Só que eu chamo a atenção mais ainda, eu vou mais profundo no entendimento. O caput, né, do artigo, se eu não me engano, o artigo 16, o artigo 10, né,
Eu vou até puxar aqui para a gente poder discutir, que é muito importante isso aqui. Fica que é reconhecida a garantia provisória de emprego, que recebeu o benefício em decorrência da redução da jornada. Aí a gente vai para o parágrafo 1º. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período da garantia provisória de emprego. Quando a gente remete a dispensa sem justa causa, nós nos referimos à unilateralidade da demissão. É quando o empregador ele chega para o empregado e diz: meu amigo, tchau, um abraço. Então a gente tem aí a dispensa sem justa causa. Falecimento é uma forma de desligamento. Término de contrato é uma forma de desligamento. Pedido de demissão é uma forma de desligamento. Justa causa é uma forma de desligamento. Então, qual é o meu entendimento disso? Apesar que está previsto lá no parágrafo 3º do mesmo artigo, do artigo 10, informando que nos casos de pedido de demissão, nos casos de demissão com justa causa e demissão com acordo, né, nessas hipóteses, não se aplica a indenização. Só que eu vou mais além. Lá no parágrafo 1º diz que só tem direito à indenização os desligamentos sem justa causa. Então, corroborando com isso, os términos de contrato, no meu entendimento, por esse texto, também não se paga a indenização prevista pela garantia provisória de emprego. E também nos outros casos, como falecimento, etc. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muita gente ano passado, e aí eu vou colocar aqui a situação bem específica, dizer o seguinte: eu vou fazer aqui um acordo de redução de jornada por 120 dias. Aí você foi lá e firmou um acordo com o trabalhador. Só que sua atividade se recuperou, sua atividade voltou à tona, você está vendendo muito e você decidiu retomar a jornada do trabalhador regular. Então você disse: olha, vamos encerrar, que a lei te permite, a medida provisória permite que você possa encerrar o acordo de redução de forma unilateral. O empregador ele pode antecipar isso aí. E ele diz: vamos voltar. E desses 120 dias, o acordo só durou 30. Muita gente interpreta que a instabilidade, a garantia provisória de emprego irá durar 120 dias. Ora, o acordo acabou. O período que foi acordado foi de 30 dias e não de 120. Acabou. É a mesma coisa da suspensão. A suspensão do contrato de trabalho, a partir do momento que restabelecido o vínculo, que o trabalhador começa a prestar serviço, acabou a suspensão. Então, o acordo de suspensão durou pelo período realmente que o trabalhador ficou suspenso. Então, muita gente achava que o fato de ter acordado inicialmente com o trabalhador 120 de 20 gera estabilidade provisória durante esses 120 dias. Isso foi entendimento, inclusive, da parte da Secretaria do Trabalho. E aquilo incomodou muita gente, né? Poxa, como é que eu vou ser penalizado por uma coisa que eu já restabeleci? Uma coisa que já retornou. Concordo que pelo período que ficou suspenso e reduzido e que ele recebeu por esse período, eu tenho um igual período para que ele possa permanecer nessa estabilidade. Aí a gente começou a conversar com juízes, com juristas e etc. e chegou nessa convergência, né? Nesse entendimento. Não que esteja certo ou que esteja errado, mas é o mais plausível, tá? Dentro do aspecto desses restabelecimentos. Então, esses dois pontos que eu queria chamar a atenção, né? Esses dois pontos de divergência, que era a indenização e a garantia provisória. Falei demais, né? Falo muito, né, viu? Não, tô só anotando aqui. Mas é interessante, né? Assim, o simples fato de, com relação ao ano passado, colocar a questão da rescisão como um acordo, né? Porque, como o próprio nome diz, é uma rescisão onde as partes chegaram a esse acordo. Então, presume-se também de que o empregado optou por aquele desligamento. Não foi uma decisão unilateral. Então, apesar de ser uma rescisão diferente, né, trazida pela reforma, não recebe essa indenização no caso da rescisão como acordo, até porque também o trabalhador não teria direito ao seguro-desemprego. Então, tem umas situações específicas da rescisão. Faz todo sentido, era importante deixar claro, né? Deixar claro, mesmo que ficasse subentendido que eles não teriam essa indenização. Então, é bem interessante isso. Meus amigos, a Silvana está perguntando, aqui uma pergunta dela: o MEI que tem um funcionário de licença maternidade que não foi deferida pelo INSS,
pois a mesma não tinha carência. Assim que está pagando a licença é o MEI. Nesse caso, ele pode aproveitar a oportunidade? Vitor, falei demais, meu amigo, é com você. Eu acho que ela quer perguntar se a pessoa que tem o auxílio maternidade pode aproveitar o benefício, não é não? Não, ela quis dizer o seguinte, olha, o MEI, quem paga a licença maternidade é a Previdência Social. Quem paga é diretamente a Previdência. Quando o trabalhador é empregado de empresas regulares, que a empresa paga a licença maternidade, ele entra sem carência alguma. Então, a empregada gestante que tem 1 mês de emprego, mas já está entrando no processo de parto, a empresa paga a licença maternidade. As demais seguradas, contribuinte individual, empregada doméstica, etc., essas seguradas têm que ter no mínimo 10 contribuições para poder ter acesso ao benefício da licença maternidade. O que é que acontece? Se ela ingressou com a licença maternidade sem direito a esse benefício, ela está de licença, porém ela não tem o valor recebido. O que é que esse empregador está fazendo? Está pagando a licença maternidade para ela. É incompatível o processo de suspensão. Por quê? Como é que eu vou aplicar uma suspensão se a pessoa já está de licença? É incompatível a redução. Como é que eu vou aplicar a redução se a pessoa está de licença? Né? Então, não é compatível aplicar redução e suspensão enquanto durar essa licença maternidade. Isso, e é exatamente, né, por ser um benefício previdenciário, é um dos impeditivos, né, para o recebimento do benefício. Mas muito também se discutiu ano passado se a grávida, ainda grávida, poderia participar do benefício, poderia ser afastada, ter o contrato suspenso, ter o contrato reduzido, né, e assim, a própria medida deixa claro que sim. Mas, quando ela entrar de licença maternidade, o benefício tem que ser suspenso para que ela passe a receber o benefício pela Previdência Social e não mais pelo governo. Isso, exatamente, doutor Vitor Lopes. Outra pergunta aqui é do Tiago. Sobre a estabilidade, apesar de pagar o trabalhador, a empresa ainda pode sofrer penalidades? Ano passado, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho soltou uma nota para os seus auditores que aplicasse essa penalidade. Mas eles vão ter que adotar essa penalidade porque é uma orientação da própria subsecretaria. No entanto, é passível de derrubar esse auto judicialmente, tá? Por quê? Ora, se a própria medida provisória, a própria legislação permite a conversão da garantia provisória de emprego numa indenização, por que eu vou punir a empresa por ela desligar? Se a própria medida provisória permite que eu possa trocar essa estabilidade provisória, essa garantia provisória, pelo valor em pecúnia. Então, uma vez autuado, tem como derrubar um auto desse na Justiça do Trabalho, tá? Vitor, comentário. É isso mesmo. Exatamente. Muitas empresas tiveram essas notificações, realmente receberam autos de infração, porque demitiram empregados durante o período de estabilidade provisória, garantida pela CLT. Né? Mas a medida provisória dizia que se eu pagasse estava resolvido. Pois é, não bastasse, né, eles alegam que não bastasse simplesmente o pagamento da indenização pelo previsto na própria medida, como também o descumprimento de um outro requisito que a CLT traz, que é essa questão da demissão na estabilidade provisória. Enfim, né, eu também entendo que existe essa possibilidade de derrubar esse auto de infração, mas as empresas vão ter que fazer aquele famoso recurso, né, deixar de lado aquele benefício do pagamento da multa pela metade, né, e partir para as esferas administrativas da Secretaria do Trabalho. Outra situação que veio na medida provisória é a lei do príncipe, o facto príncipe. Ou seja, eu vou botar para o governo pagar as decisões trabalhistas dos meus trabalhadores porque foi ele que ocasionou pelo lockdown. Então, muitos discutiam isso ano passado. E aí a justiça veio e entendeu, não se aplica. E a medida provisória desse ano já trouxe isso explicitamente, que o artigo 486 da CLT não se aplica às regras dos desligamentos dos trabalhadores. Tem uma pergunta aqui da Andresa.
ela fala assim, as duas medidas provisórias podem ser aplicadas para a mesma empresa? Claro, claro. Não necessariamente. Lógico que eu não vou suspender um trabalhador e antecipar férias ao mesmo tempo, o mesmo trabalhador. Mas é possível para o trabalhador A conceder antecipação, para o trabalhador B eu suspender, o trabalhador C reduzir, o Y fazer banco de horas, enfim, tá tudo. Eu entendo, inclusive, impedimento. viu, Vitor? Eu entendo, inclusive, que você reduzindo a jornada do trabalhador e incluindo as horas que você não está podendo abrir no banco de horas também é possível. Então, você pode combinar essas medidas. Reduzir a jornada, beleza, reduzir. Então, está trabalhando 4 horas por dia. Mas, poxa, o governo decretou novamente que a minha atividade vai passar 15 dias sem funcionar. Pois então, eu vou incluir esses 15 dias no banco de horas. Você firma um acordo de banco de horas. É possível, sim. A lei não proíbe. Se a lei não proíbe, permite que a gente possa realizar. O Vando está perguntando. Boa consideração, bom ponto, viu, Jonathan? É importante justamente lembrar que eu reduzi o meu horário de trabalho de 8 para 4, por exemplo, 50%. E aí, já que eu reduzi, colocar essas 4 horas em banco de horas. Isso não existe, tá? Uma coisa é a redução, então ele vai trabalhar 4 horas. Outra coisa, eu tenho que trabalhar 4 horas e por uma situação específica, um decreto do governador que manda fechar o meu negócio, eu não tenho como cumprir essas 4 horas. Aí é outra história, aí é o que o Dante está falando. Isso sim pode ir para o banco, né? Então a gente vai combinar aí as situações. Mas a reduzir, olha só, reduzir em 50%, vou pegar essas 4 e vou botar no banco de horas, as outras 4. Isso aí é fraude que entra naquela pergunta do Rondinelli. Né? E aí é fraude, a turma vai responder, vai devolver dinheiro, vai ter multa, aí é a confusão. Aí é a cachorrada do Gil, né? É a cachorrada. O Vando está perguntando se ele pode contribuir para a Previdência mesmo, estando com o contrato suspenso. Deve, Vando, para poder garantir aí uma incapacidade temporária, tua aposentadoria, pensão por morte. Eita, ele só falou as coisas ruins. Contribui aí porque tu pode sofrer um acidente, tu pode morrer, tu pode... Pelo amor de Deus, Vando, pode... Para que você possa ter uma aposentadoria, um final de vida feliz, descansando com a família. Olha a diferença, por favor, não assuste o rapaz, não. Rapaz, é engraçado quando eu estou ministrando treinamento de legislação previdenciária, que eu vou falar sobre os benefícios, eu utilizo só esses exemplos, assim, acidente com clavícula quebrada, fator exposto, é um negócio meio nostálgico mesmo, né? A próxima pergunta... Enquanto não termina uma hora, né? Acho que tá pertinho de 1 hora, né? Passa rápido. Eu acho que já fez 1 hora. Não, porque a gente tinha encerrado, vocês tinham encerrado e a gente voltou para poder... Comecei de novo. É verdade. O Jonathan Abreu poder participar desse momento aí fantástico que vocês estão proporcionando. A Bel está perguntando se a comunicação entre ao Ministério da Cidadania se dá através de quê? Por e-mail ou direto pelo portal? Primeiro, Ministério da Economia, tá? Primeiro, o Ministério da Economia e através do empregador web. Foi o objetivo, né? Foi o objetivo. E não podemos esquecer de fazer aquele famoso comunicado para o sindicato também, no prazo de 10 dias, para que eles tomem ciência, né? Não é validar, não é confirmar, autorizar, é dar uma ciência que aqueles trabalhadores estão com contrato suspenso. Tem uma parte polêmica em relação a essa questão do sindicato, naqueles casos do funcionário ter um salário, vamos botar aqui, R$8.000, e ter um teto do seguro-desemprego, né? Então, para esses funcionários, eles saem prejudicados porque ele tinha um salário bom, né? E ele não vai conseguir compensar, não vai conseguir chegar naquele valor. Então, para esses casos, como é que o sindicato trata? Por isso que a medida provisória joga essa bola para o sindicato da categoria de forma coletiva. Exatamente por conta dessas perdas significativas, ele diz, olha, você não tem condições de decidir isso sozinho, o seu sindicato, de forma coletiva, vai decidir isso por você, que é o melhor para você e para a categoria. Né? Por isso que nós temos a chamada, viu, Camila, é interessante, até para quem está nos assistindo, entender 2 conceitos.
hipossuficiência e hipersuficiência. O que é a hipossuficiência para a legislação? É quando o trabalhador ele não consegue, de forma individual, negociar suas relações de trabalho. Então, para a lei, é aquele trabalhador que ganha menos de 2 vezes o salário máximo de contribuição da Previdência e não tem diploma de nível superior. Então, esses trabalhadores são considerados trabalhadores hipossuficientes. Os trabalhadores hipersuficientes, que são aqueles que têm capacidade, pela lei, de negociar suas relações de trabalho, são aqueles que ganham acima de 12 mil reais. Aí. Se você pegar 6.433, se eu não me engano, multiplica por 2, e esse trabalhador tem diploma de nível superior, ele tem, nas suas faculdades, a condição de elaborar suas relações de trabalho. Então, o que é que a lei protege? São os hipossuficientes, né? E principalmente aqueles que não têm um impacto tão grande nas reduções das jornadas e na suspensão, que são aqueles que ganham até R$ 3.300. Quem ganha entre R$ 3.300, acima de R$ 3.300 e abaixo desse teto que eu relatei para vocês, aí não. Aí quando eu tiver suspensão, 50%, 75%, vai ter que ter o intermédio do sindicato da categoria. Ok. E sobre os pagamentos também, já que tocou no valor do seguro, né? Muita gente acha assim, porque a empresa vai reduzir 50%, aí ela vai arcar com 50% do salário e o governo vai arcar com os outros 50%. Mas não é bem assim, tá? Não é os outros 50% do salário dele, não. É 50% da parcela do seguro-desemprego, como se ele tivesse o direito de receber. Então, pega-se lá os 3 últimos meses dele, aí encontra-se a média do salário, das 3 últimas remunerações, aplica na tabela do seguro, encontra-se um valor e é sobre esse valor 50%. Então, muita gente acha que o governo vai arcar com a outra metade. Não é isso, ele vai arcar com uma parcela tomada como base o seguro-desemprego para encontrar esse valor. E aí, sim, né, foi colocado na medida provisória, tanto no ano passado como esse ano, a possibilidade da empresa complementar através de ajuda compensatória. Então, a empresa, além de arcar com 50% numa redução de 50%, poder contribuir de forma opcional através de ajuda compensatória, sem encargo de FGTS, INSS, Previdência, e ainda poder abater do lucro real, né? As empresas do lucro real abater os tributos federais. Então, ótimo. Mas também tem aquelas situações de empresas que faturaram acima de 4,8 milhões em 2017, e aí, obrigatoriamente, nos casos de suspensão salarial, a empresa teria que arcar com 30% do salário do trabalhador a título de ajuda compensatória. E aí o governo vai arcar com 70% do seguro-desemprego. Então é importante ver que o governo vai arcar sempre com a parcela relacionada ao seguro. Estão dizendo aí, Vitor, que tu tá muito sério, mano. É aquele Vitor das lives. Que fica... No meu Instagram é outra história. A noite afora com o Vitor. Rapaz, eu teve um dia, olha só, essa história é legal. Teve um dia, eu não sei o que estava acontecendo, não sei se eu tinha feito uma live, estava tendo uma live. Eu tava cheio das cachaças, cheio dos vinhos. Tava cheio dos vinhos, é sério. Aí o Vitor começou com o negócio de noite aí, noite afora. Aí eu disse, vou pedir pra participar e não entrei no negócio dele lá ao vivo, no noite afora dele, cheio das cachaças. Bora, eu falar de benefício emergencial. Tu é doido, né, Vitor? Eu tô só dando uma loucadura, macho. Mas era programa, era diversão. Diversão com informação, era a ideia. O pessoal estava muito tenso, muito cansado, estressado, né? Todo mundo em casa, dormindo tarde, acordando tarde, né? Então, foi uma maneira de meia-noite a gente estar aqui online, né? Conversando, batendo papo, foi legal. Mas agora tá dando não, mano. Quando dá 10 horas eu já tô morrendo de sono. Não tem mais esse negócio de virar a noite não, meu amigo. Não tem mais não, meu amigo. Peraí. Eu já tô capotando, compadre. Vamos lá, meninas. E se as férias, né, estiver fechando o segundo período aqui? Lê aí pra gente, por favor, essa pergunta. Essa é a pergunta da Maria da Glória. E se as férias estiver fechando o segundo período aquisitivo, quando retornar da redução, vai dar? Eu acho que vai dar certo, né? Ela tá perguntando se vai dar certo. Não, ela não pode deixar fechar o segundo período, porque o contrato está ativo, o contrato não está suspenso. Então, eu não paro a contagem do período aquisitivo segundo. O que é que ela vai ter que fazer? Como sugestão, recomendação. Interrompe a redução,
bota a pessoa de férias, depois volta a reduzir o contrato. Isso. Deixa eu ver se tem outra. Tá vendo outra aí, Camila? Tô vendo aqui um daí Ah, tu colocou aqui, fixou outra, né? Foi da controle. Da controle. Terá algum problema para o pagamento do benefício, pois o seguro vem apresentando problema? Seguro? Não, nenhum. Acho que nenhum. Como a gente falou, não tem relação com o seguro. Agora, se ele foi demitido e está para receber o seguro-desemprego, lógico, é evidente que ele vai receber o benefício, né? Porque o benefício é para quem está empregado e teve o contrato reduzido a suspenso, certo? Exatamente, rapaz. E nem recebendo seguro, aí eu acho que ele deve estar confundindo, é com auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial, exatamente. O auxílio emergencial é para quem está desempregado, aquele pessoal que recebe Bolsa Família. Mas se ele recebendo seguro, ele não recebe nem o auxílio emergencial. Olha só, a Edneia está colocando uma pergunta aqui legal, interessante essa pergunta dela. Ano passado tivemos redução de aprendiz, que não foi considerado. Ixi, passou. Que não foi considerado informação dos últimos 3 salários e sim do salário mínimo. Sabe o que é, Edneia? Porque é o seguinte, ó. Como eu tenho como base de cálculo o seguro-desemprego, e o seguro-desemprego, por sua vez, na sua formatação da equação, não permite ter como base um valor inferior ao salário mínimo. Então, o aprendiz, ele foi beneficiado, viu? Os aprendizes aí no ano passado foram beneficiados. Porque, como a base de cálculo é de um salário mínimo, no mínimo, foi o que foi utilizado para o aprendiz, o percentual da redução, e não do seu salário efetivamente recebido pela empresa. Então, o aprendiz aí teve um ganhozinho, viu? No ano passado. Teve aprendiz que garantiu o ano inteiro, né? Em 4 meses, né? Foi. Mas recebeu de benefício quase o dobro ou o triplo, né? Muitas vezes do que é isso. E lembrando que a informação que nós colocamos lá, dos 3 últimos salários, aquela informação, pessoal, não vai servir para calcular, não, viu? Vai ser baseado na informação que tem na social, na GFIP, etc. Tá? Ali é só para ter um parâmetro de referência para saber se realmente os valores estão corretos. A Riane está perguntando como fica o vale alimentação no caso da suspensão e redução com carga horária menor que 6 horas. Vitor, quer começar? Pode falar. Olha, eu vou passar a pergunta para ti, porque a Riane trabalha comigo. Ela é minha analista. Vixe, mano, né? Aí ela tá querendo causar contendas a partir de amanhã, né? Rapaz, pensa aí, Vitor Lopes. Não, mas não foi discutido isso, não, mas é isso mesmo. Tá certo, participe, minha filha, é isso mesmo. Bora, vou já mandar mensagem aqui no grupo da empresa pedindo para entrar na live também. Bora aprender. Vai lá, que eu vou fazer minha consideração também. O Vale Alimentação, primeiro de tudo, como eu disse, a gente nunca pode pegar pela literalidade da lei que a gente está estudando. O Vale Alimentação ele foi instituído pela lei que instituiu o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. E nenhum do momento da implantação do PAT estabelece a jornada mínima para que o trabalhador tenha acesso à alimentação fornecida pela empresa. Muitas dessas regras da alimentação surgem lá das convenções coletivas. Então, a convenção coletiva diz, olha, café da manhã, olha almoço, olha janta, olha cesta básica, etc. e tal. Então, a empresa, pelo fato de estar previsto na convenção coletiva, ela se obriga a atender às exigências do PAT. O PAT é facultativo, porém, a empresa torna-se obrigada a optar pelo PAT porque a convenção exige isso. Bem, uma vez fornecendo esses benefícios ao trabalhador, independente da sua redução ou da sua suspensão, eu não tenho a restrição a esses benefícios. Mesmo porque a suspensão, pela medida provisória... Deixa eu só passar a moto aqui. Menino, eu tô com fome aqui. O carburador dele aí tá bem novinho. Não tem noção, não. Rapaz, esse negócio aqui... Eu tô com fone, aí parece que o som tá dentro da minha cabeça. Triplica. Rapaz, o negócio é pesado demais. Mas vamos lá.
É o seguinte, Iane, eu contextualizei para dizer para você o seguinte, objetivamente, sabe? Que todo benefício concedido a título de alimentação, uma vez concedido, você tem que continuar concedendo ao trabalhador, só se não vir mais previsto na convenção coletiva. Então, o fato de reduzir a jornada, aumentar a jornada, etc., não vai fazer com que você também reduza esses benefícios a ele. Lembro, a não ser que venha estabelecido as regras na convenção coletiva, tá? Se ocorrer a suspensão, continua concedendo como se ele estivesse trabalhando, tá bom? Essas são as minhas considerações. Show. Tem outra pergunta aqui, da Lúcia Karine. A suspensão do contrato de trabalho não influencia na carência da solicitação do seguro-desemprego? Não entendi. Como é, Vitor? Se a suspensão do contrato de trabalho não influencia na carência de solicitação do seguro-desemprego? Boa pergunta, olha aí. Contrato suspenso vai influenciar no seguro-desemprego? A medida provisória diz que não. A medida provisória diz que o período não interfere nas regras para o seguro-desemprego, né? Mesmo porque, quando o trabalhador termina a suspensão, ele volta a trabalhar e volta a ter a garantia provisória. Então, em tese, ele vai passar aquele mesmo período trabalhando. E para o seguro-desemprego, basta que tenha salário nos últimos 3 meses. Teve alguém aí que perguntou uma polêmica também, a questão da pensão, né? No contrato suspenso, como é que fica a pensão, né? Se ele não está trabalhando, aí como é que desconta, né, alguma coisa dele, né? Não tem. Aí o que é que eu sugiro, tá? Aí o que é que eu sugiro? Aí vem a questão, né, do trabalho, dos anos que a gente vem trabalhando, a gente começa a ter essas percepções. Fica como sugestão, turma, quando se tem pensão alimentícia que há impossibilidade de desconto, que seja feito um ofício ao juiz e comunique isso a ele, certo? Informe a empresa, elabora um ofício, informa na vara lá para o juiz, dizendo, olha, durante tanto tempo o contrato do trabalhador está suspenso, então fica impossibilitado do desconto. Aí o juiz vai, e você também diz, por ele estar recebendo auxílio, o benefício emergencial. O juiz oficia lá o Ministério da Economia para passar para a ex-esposa, né? Até porque quem paga a pensão é o cabo que, né, deixou as coisas, né? Não é a empresa que tem essa responsabilidade de pagar na ausência de salário do trabalhador. Se ele tiver faltas, descontos que deixem o salário dele zerado por algum motivo, não é a empresa que vai arcar com esse prejuízo. A justiça vai mandar o cara pagar, senão ele vai preso. Exatamente, isso aí. Ela que lute lá na justiça pelo período que ela não recebeu dele, né? Ele é que é o responsável pelo pagamento. Pessoal, eu queria continuar mais tempo, mas eu tenho que buscar minha esposa ali. E a gente já está aí 9h20, né? Eu gostaria muito de ficar até 11 horas da noite. Eu recebi, já tocou aqui esse WhatsApp umas 10 vezes. Cadê? Já tá vindo? Então, eu vou me despedir de vocês. Sabe? Que pena, cara. Mas vocês vão poder continuar até meia-noite, já que o Instagram não derruba mais. Né? Viu, pessoal? Posso me despedir? Muito obrigado, Jonathan. Pode sim, fica à vontade, tá? Pessoal, muito obrigado mesmo por tudo. Me tiraram, ó. Rapaz, foi só... Ao falar que ia sair, o bicho travou aqui, rapaz. Paga a internet, cara. Paga a internet, rapaz. Tu já passou por isso, dando aula e o pessoal dizendo assim, ó, paga a internet, professor. Direto, mano, é doido. Gostaria aqui de agradecer muito a participação, vocês terem feito o convite. Agora deu uma nostalgia, fiquei com saudade da comissão de SPED, a comissão trabalhista aí, que também participei por muitos anos. E muito obrigado mesmo, meninas. E contem comigo. Tem projeto aí, me coloquem no meio desse negócio que eu venho. É só a gente ajustar aqui a agenda, a gente vai na hora. Tá certo? Parabéns, Vitor. Quero aqui parabenizar o Vitor pelo trabalho que ele vem realizando aí nas redes sociais, nos cursos dele, ajudando muita gente. Parabéns mesmo, Vitor, pela disponibilidade que você tem para ajudar aí as pessoas. Tá certo? Gabi, Camila, valeu. Tchau. A gente vai responder mais algumas perguntinhas, né, Vitor? Pode ser. E aí a gente finaliza. Tem uma pergunta, é porque eu não estou conseguindo ver. Consegue ver aqui completa, Camila?
Tá dando um bugzinho aqui. Um empregado que tem dois contatos de trabalho com uma matriz e outra filial. Ele pode dar entrada no Nubank com os dois contratos? Recebe Sim. por cada um deles? Sim. Se ele for que nem o pai do Cris, né, o Júlio, não tem todo mundo odeia o Cris na televisão, aquele seriado? O cara que tem 2 empregos, que ele se orgulha que tem 2 empregos, pronto. Tem direito a receber 2 benefícios. Se for contratos distintos, né? Contratos distintos. Outra pergunta aqui é da Sandra. Pode suspender contrato de horistas? Pode sim. Vai ser apurado, aqui nem a pergunta aqui de alguém também que falou do contrato comissionado, vai ser apurada a média, né? A média das comissões, das horas, e aí essa média que vai ser disponibilizada lá no empregador web para o cálculo. Camila, você quer fazer mais alguma pergunta ao Vitor? Lourenço apareceu? Professor Danilo aí, forte. Todos da comissão, tá em massa aqui, né? Tá Alzira, Eliane. Do Herb. Sim. Deu uma travada aqui no da Camila. Alguém mandou até uma pergunta aqui para mim, ó, tá assistindo a live, tá dizendo assim, professor, eu fiz uma pergunta lá, que a empresa transferiu os funcionários de um CNPJ para um CNPJ novo, com data de abertura em 2021. Aí, para os demitidos, vem apresentando problema no seguro-desemprego, né? É porque, como os funcionários estão no CNPJ novo, né? Pronto. Talvez o seguro-desemprego esteja entendendo apenas o período dessa nova empresa e não tá puxando o histórico, né, de toda a vida laboral no CNPJ anterior. Nesses casos, assim, por exemplo, inclusive aconteceu muito ano passado em relação ao bem, né, funcionários transferidos de uma mesma atividade, de matriz para filial, ou mesmo grupo econômico, aí na hora de entrar o benefício estava compreendido só o período do novo emprego, não estava compreendido o restante, não tinha os 3 salários, só tinha 1, só tinha 2, enfim. Nesses casos, né, ano passado, com relação ao bem, as empresas tiveram que entrar com recurso. O governo até tentou ajustar esse mecanismo para entender o histórico dos 2 CNPJs, mas muita gente teve que entrar com recurso. No caso do seguro também, entrar em contato com o Cine, Secretaria do Trabalho, e fazer essa solicitação, né, abrir esse recurso, essa solicitação para que seja através de processo físico, a pessoa anexar os documentos e lá eles mesmos dar um parecer a respeito dessa situação. Camila está dando estabilidade. Gente, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu responder muitas perguntas, acho que deu para amenizar a cabecinha de muita gente, né? Eu queria agradecer a você, Vitor, por ter aceitado o convite de vir aqui até a comissão, disponibilizar o seu tempo para distribuir conhecimentos, né? Muitíssimo obrigado de coração, quero agradecer de verdade. Camila, muito obrigada também, minha parceira. Eu que agradeço o convite, né? Assim, também tenho envolvimento com o conselho, faço questão de contribuir com a classe, né, nesse sentido. Estamos também com a comissão trabalhista. Ontem mesmo tivemos uma reunião e estávamos tratando sobre essas novas medidas provisórias, porque a gente quer chegar num conhecimento de informação e de uniformidade daquilo que a gente vai transmitir. Então, como a gente tem sido referência para muita gente, é ideal que a gente possa ter esse entendimento unificado, né? Então, que é um dos principais papéis da comissão trabalhista, né? Entender a legislação, estudar a legislação, pegar o que nós temos de melhor ali e vamos ali, ó, e agora vamos transmitir conhecimento de uma forma única. O Ceará pensar a MP de igual forma, porque a gente foi lá, negociou, pegou informação, estudou, pronto, gente, vamos ali, ó. Pessoal do CRC aqui do Ceará, o nosso entendimento é esse. Isso facilita, né? Facilita para todo mundo e também, né, servir de suporte, né, para os profissionais da contabilidade, do departamento pessoal, que também durante muito tempo ficou um pouco jogado de lado, mas graças a Deus a comissão tem feito um papel relevante e
e os profissionais hoje sabem com quem pode contar. Temos grupos no WhatsApp aí, o pessoal também participa bastante, a gente, na medida do possível, né? No nosso tempo, a gente consegue contribuir também com as dúvidas. E é isso, trazendo sempre informação, deixando o pessoal mais afiado com as novidades que estão acontecendo. É isso aí. Camila, considerações finais? Olha, Acho que deu. Então é isso, galera. Acho que deu. O meu Porque tá acabando o tempo, aí o Instagram tá. Pois é. Eu queria também agradecer. Quem participou. Deu uma falha aqui, Pode falar. Pode falar. Fica calmo. Eu falo. Não, pode falar, é porque tá dando um delayzinho bem aqui. Ah, tá certo. Então, eu queria agradecer a todos que participaram e tudo, que assistiram a nossa live. Agradecer ao Jonathan, né, que já saiu, e ao Vitor, que são dois especialistas, e realmente eu me inspiro neles quando trata de departamento pessoal. Eu sempre gosto de assistir as lives deles, acompanhar o perfil da rede social, porque eles informam muitas novidades e eles tratam as medidas provisórias, as normas, de forma simples, de forma que a pessoa entenda e consiga realmente tomar decisões assertivas. Então, assim, foi um prazer participar dessa live com o Vitor. Ele é um cara realmente que eu admiro muito, tá? E a minha parceira, a Beatriz. Novamente, a gente na segunda live, né? E vamos fazer muitas outras através da comissão do CLC. Vamos sim. Muito obrigada a todos. Sigam a comissão. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente sempre está à disposição. Pode mandar mensagem para a gente que a gente vai responder. Acho que deu para ouvir, né? Então, a gente está sempre à disposição de toda a galera. E se surgir alguma dúvida, a gente está disponível para responder a todos, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado, Camila. Obrigada, Vitor. Obrigado, Jonathan, também, que já saiu. Um beijão. Obrigada também ao nosso coordenador Danilo Alves, que estava aqui também participando, e a todos que fazem a comissão. Eliane, Leandro, todo mundo. Beijão. Até mais. Tchau, tchau, gente.